Nesta aula, falaremos sobre os contornos do Estado Federativo Brasileiro, adotado desde a primeira Constituição Republicana em 1891. Esta forma de Estado representou uma normatividade, uma novidade em relação ao Estado unitário e à confederação, pois fugiu à lógica da estrutura de poder única ou centralizada e à unicidade da ordem jurídica em torno de uma Constituição Nacional ou de um pacto de direito internacional. O Estado Federado é forma que vem sendo adotada por muitos países em razão da capacidade de corresponder às necessidades e aspirações fundamentais do mundo contemporâneo. Trata-se de um fenômeno moderno de união ou aliança entre Estados, surgido no século XVIII. Antes disso, até poderiam haver alianças entre Estados, mas elas sempre ocorreram de forma temporária, com bases jurídicas fracas e limitadas a atingir determinados objetivos. Algumas podem ser as razões para que um Estado adote a forma federativa, tais como território amplo, diferenças culturais de desenvolvimento da sociedade, existência de grupos étnicos heterogêneos, necessidades regionais da população e segurança democrática. A nota fundamental de distinção do Estado Federativo consiste na descentralização política e administrativa, mediante a criação de entes federativos dotados de autonomia e auto-organização. Naturalmente, você já sabia disso. Porém, neste curso de pós-graduação, queremos que você se aprofunde um pouco mais nesse tema. Por isso, estamos trazendo para essa discussão. Acompanhe comigo. A nota fundamental de distinção do Estado Federativo consiste na descentralização política e administrativa, mediante a criação de entes federativos com autonomia e auto-organização. A partir de agora, portanto, nos deteremos nas características da forma federativa do Estado brasileiro. São características desta forma de Estado: a União faz nascer um novo Estado e concomitante àqueles que aderiram à Federação, perdem a condição de um Estado soberano. A base jurídica de um Estado federal é uma Constituição, onde todos os assuntos que possam interessar a qualquer dos componentes da Federação devem ser conduzidos de acordo com as normas constitucionais. Na Federação, também não se prevê direito de secessão, que é o direito de separação. E o Pacto Federativo está resguardado pelo manto das cláusulas pétreas. É preciso tomar cuidado com a distinção entre a ausência de direito de secessão e a possibilidade de reorganização política por meio de fusão, cisão e desmembramento, o que é possível ocorrer conforme o previsto no artigo 18 da Constituição Federal, sem que isso abale a unidade indissolúvel da Constituição Federal. Só o Estado Federal é dotado de soberania, pois as unidades federadas perdem sua soberania no momento do ingresso, preservando-se, contudo, uma autonomia política. As atribuições da União e das unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competências. E não há hierarquia na organização federal, porque a cada esfera do poder
corresponde uma competência determinada. O tema da competência ainda será objeto de aprofundamento nessa aula de hoje. A destinação de recursos públicos para a realização das atribuições conferidas pelo Constituinte. O poder político é compartilhado entre União e unidades federadas. Os cidadãos do Estado que aderem à federação adquirem a cidadania do Estado federal e perdem a anterior. O Estado federativo, como um todo, é dotado do atributo da soberania, no sentido de autodeterminação plena, na dimensão interna e na dimensão externa. E os entes federativos gozam de autonomia, no sentido de se autodeterminarem política e administrativamente dentro do conjunto de competências traçados pelo nosso Constituinte originário. Ou seja, não apenas podem, por suas próprias autoridades, executar leis, como também elaborá-las. É indispensável a existência de uma Constituição escrita e rígida para corporificar o Estado federativo, pois é a Constituição Federal instrumento que promove essa unidade do ordenamento e é a regulação do pacto entre os entes federados, no sentido de controlar o cumprimento por cada um deles das competências. Continue me acompanhando. O princípio da predominância dos interesses norteia todo o complexo sistema de repartição de competências, horizontal e vertical. É o que eu chamo de princípio de cada um no seu quadrado. Pela importância que tem esta afirmação, e diante da relevância da repartição de competências para a caracterização da forma federativa de Estado, vamos nos ater com maior profundidade no seu funcionamento dentro da Constituição Federal. Acompanhe. O princípio da predominância dos interesses norteia todo o complexo sistema de repartição de competências, horizontal e vertical. É o que eu chamo do princípio de cada um no seu quadrado. Por quê? Caberá à União as matérias e questões de interesse nacional. Aos Estados, as matérias de interesse regional. Aos municípios, as matérias de interesse local. E ao Distrito Federal, como uma entidade híbrida, caberão as mesmas atribuições que a Constituição Federal atribuiu aos estados e aos municípios. Assim, não podemos pressupor sempre que a lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual ou municipal. Uma coisa é tratarmos de hierarquia de normas constitucionais e infraconstitucionais. E outra coisa é, no universo de normas infraconstitucionais, falarmos em hierarquia de norma federal, estadual e municipal. Essa não é a regra, é a exceção. A regra é que cada um atue no seu âmbito de competência ou no seu quadrado. A exceção é que quando nos referimos a matérias de competência legislativa concorrente entre os entes federativos, a União terá que criar lei genérica, o Estado lei regional e o município lei que atenda os interesses e particularidades locais. No que se refere aos critérios de repartição de competências, o Constituinte brasileiro adotou um sistema que combina competências exclusivas e privativas com competências comuns e concorrentes, além de deixar um campo remanescente e implícito, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica. Vou especificar cada um destes critérios conforme as principais classificações apresentadas pela doutrina. Acompanhe.
são critérios de distribuição das funções entre os entes federativos e entre os poderes legislativo e executivo, o material e o legislativo. O critério material está relacionado com as funções administrativas, podendo ser subdividido em competências exclusivas, onde não cabe delegação, ou comum, própria de todos os entes federativos em conjunto, e no âmbito do seu interesse local, regional ou federal. O critério da competência legislativa refere-se ao ente federativo competente para legislar e está subdividido em competência legislativa exclusiva, quando só cabe àquele ente federativo legislar, ou em critério privativo, quando preferencialmente cabe àquele ente legislativo, federativo, legislar, mas pode haver algum tipo de delegação. O outro critério é o concorrente, quando cabe a todos os entes federativos legislar. Essa competência concorrente pode ser dividida ainda em dois subtipos. A competência concorrente suplementar, quando o Estado assume a competência para legislar matéria comum, mesmo na ausência de lei federal. Ou complementar, quando a competência para legislar é concorrente, mas é indispensável a existência da lei federal ou estadual para que o município possa legislar. Está lá no artigo 30, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Apenas para destacar, embora o Constituinte tenha lançado o termo suplementar no artigo 30, inciso 2º, a sua interpretação deve ser feita em conjunto com o caput do artigo 24, razão pela qual ali você deve interpretar como o poder dos municípios legislar concorrentemente, desde que haja a lei federal ou estadual. Outra classificação possível dos critérios de competência é aquela que tem em conta a forma desta distribuição, de maneira que apresenta campos enumerados ou, sinônimo, taxativos, e remanescentes ou, sinônimo, residual, e ainda os campos implícitos. São princípios basilares do federalismo brasileiro: a coordenação, a participação e a autonomia dos entes federativos, que não subsistem sem a democracia. A coordenação está relacionada com o equilíbrio na distribuição do poder entre os entes federativos. A participação compreende maior atividade dos entes federativos na formação das escolhas governamentais. E a autonomia dos Estados-membros se refere à repartição de competências, em geral, aos entes federativos. Quase nos encaminhando para o final desta aula, importante trazer à sua reflexão algumas preocupações que assolam os constitucionalistas brasileiros nos últimos tempos, que é a tendência do federalismo brasileiro promover uma grande concentração de poderes na União, em detrimento das esferas estaduais e municipais, pois foi se construindo, com ou sem razão, o ambiente de certa desconfiança em relação aos poderes dos estados e dos municípios, de maneira a justificar uma padronização das experiências políticas, jurídicas em todo o território nacional. Isto tem ocorrido em virtude das inúmeras emendas constitucionais que transferem ao poder central
as competências anteriormente atribuídas ao poder político local ou regional, ou por instituírem órgãos de controle e fiscalização apenas no âmbito federal. Este movimento caminha em oposição total ao que pretende o federalismo, que é a descentralização do poder e a valorização do poder local face à sua proximidade com o cidadão e com a proteção das diversidades. Portanto, estas colocações são feitas apenas para relembrar que é preciso ter muito cuidado para que não se torne necessário a utilização de mecanismos mais drásticos de preservação do Pacto Federativo e da autonomia dos entes federados. Encerramos por aqui, bons estudos e até a próxima aula!